irmãos para ficar em pé, para junto nós orarmos. Soberano Deus e grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti por essa oportunidade aqui em Tua casa nesta noite. Agradecido a Ti, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, ó Deus, pela vitória. Aleluia! Que o Senhor venha abençoar de trabalho nesta noite, de uma forma grande, Deus, que o Senhor venha, ó Deus, batizar com o Teu Espírito Santo, o Senhor venha repreender as enfermidades. Tu és o Deus que pode falar aos corações através da Tua palavra nesta noite e do Teu ensino. Abençoa os que têm chegado, aqueles que ainda podem chegar, e por tudo nós te agradecemos no nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Hino sugerido na lição de hoje, o primeiro é o 277, o segundo 39 e o terceiro 491. Vamos louvá-lo. 277 é o primeiro. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salva estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Diz teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz, do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salva estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salva estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos a cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche prazer, que te farta de vida e vigor. Salva estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Deus. Aleluia! 39 é o segundo hino. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós ali
verter. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão lavação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Destas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, ele todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, bendito seja. 491, o terceiro hino sugerido na lição de hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O teu pecado tu queres deixar, do sangue e a poder, sim, a poder, queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz, quer os vícios abandonar, no sangue a poder, sim, a poder, confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus.
queres andar no sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no meu Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue a poder, sim a poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Não confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, por isso, já temos louvado a Jesus, vamos ter sugerido na lição de hoje, glória a Deus, e nesta noite nós estamos diante da lição de número 5, do dia 3 de novembro de 2024, que será amanhã, que tem por título, irmãos, é o título da nossa lição nesta noite, amém? O textuário nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo de número 24. E a verdade prática nos diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Convido a igreja, mais uma vez, para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo do 14 ao 21. Amém? Glória a Deus. Para quem não tenha revista, está no Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Versículo 14, no 15, assim a seguir. Versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Toda a igreja. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Vamos mais terceira oração. Eu e a minha Oremos, grandioso Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez gratos a Ti, Deus, por estarmos diante desta missão maravilhosa. Que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, aos que vão ouvir, que possamos guardar dentro do nosso coração. Também que nesta noite o Senhor possa abençoar os Teus servos, aqueles que vão transmitir o ensino nesta noite, dirigido pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez nesta noite nós te agradecemos o nome de Jesus e amém. Podem sentar. Estaremos também orando pelas contribuições em nome de Jesus. Oremos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoa mais uma vez nesta noite, Senhor, os teus servos que aqui estão, aqueles que nesta noite têm para contribuir na tua obra, aqueles que não podem também, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha abrir porta de emprego, o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, sabemos que o Senhor é o nosso provedor fiel, abençoa também o teu servo, vai fazer o santo recolhimento nesta noite, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e amém. Vamos louvar o nome do nosso Senhor. Aleluia. É o 235. 235. Glória a Deus. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma do gozo que vem do porvir. Já sei,
louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está conosco nesta noite aí nosso irmão Daniel, filho do nosso pastor Dedé, também nosso irmão ali. Amém, Joãozinho, né? E mais uma vez o nosso presbítero Brau está aí também nesta noite. E a igreja está feliz, digo amém. Amém. Graças a Deus, Deus trabalha. Permanece com o nosso presbítero Daniel em nome de Jesus. Meus irmãos, a sua próxima paz, Senhor, com autorização do dirigente desta noite, próximo Gilberto, estaremos dando prosseguimento ao trabalho do Senhor Jesus nessa noite com a lição de número 5, que de 3 de novembro, que seria amanhã, que será amanhã, é a promessa de salvação. Entre todas as promessas, irmãos, vale salientar que é a maior de todas. Porque se você tiver todas as promessas em sua vida e não se salvar, perdeu. Eu recebi uma casa, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi a cura, eu sou santificado, mas no dia do arrebatamento ficar, perdeu. Então, a mais importante das promessas, ou vou dizer assim, a coroa das promessas é a salvação da nossa alma. Sem ela, o próprio Jesus disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, granjear o mundo inteiro, ter tudo e no fim perder a sua alma. Então, a mais importante é a salvação. O textual começa Jesus dizendo, né? Ele repete a palavra verdade 2 vezes. Na verdade, na verdade. É uma certeza. Jesus sabia o que estava falando e o crente sabe o que diz quando ele diz firmado na palavra de Deus. Todo aquele que aceitar Jesus será salvo. A verdade prática diz: a promessa de vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus. E a nossa palavra-chave de hoje é salvação. O objetivo da lição, os objetivos da lição de hoje é explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Vamos para o nosso comentário. Leia comigo a introdução. A salvação é um dos mais importantes temas da página da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Vejam, meus irmãos, eu estava meditando em casa sobre o tema geral dessa lição bíblica, e o nosso irmão Elinaldo Renovado, que foi o autor da lição, eu percebi que ele usa um palavreado bem suave. Ele explica um tema bem assim, aberto, que todo mundo entende. Não é aquele escritor, aquele que usa muitos termos teológicos, que às vezes a gente não entende. Eu percebo, desde o começo, que a linguagem dele é a linguagem que, se o pastor entende, o novo convertido entende, e se entrar um visitante aqui também vai entender. É uma linguagem bem assim, aberta, que dá para todo mundo entender. E hoje, veja que hoje o assunto é salvação, os capítulos não são grandes, dá tempo até deixar uma meia horinha para o irmão Paulo logo no final falar alguma coisa. Veja, o tema, um dos mais importantes da Bíblia é a salvação. E é uma das principais promessas de Deus para o crente e uma das maiores obrigações para a igreja, falar da salvação. Jesus disse que o Evangelho será pregado. Aquele que crer no Evangelho será
salvo. Então, se a igreja fizer, vamos fazer aqui uma campanha de distribuição de cesta básica. É bom, é. E pode fazer? Pode. É bem-vindo. Mas aí a gente vai dar uma cesta básica para uma pessoa, na outra semana a pessoa quer outra, na outra semana quer outra, ele sempre vai querer. Vai resolver o problema de alimento dela, mas não vai resolver o problema da salvação. Vamos fazer aqui um louvorzão. Juntar o povo aqui e só cantar louvor, o povo pode sair até edificado. Mas se não tiver a pregação da palavra, não fez o efeito necessário que devia fazer. Porque a igreja precisa pregar a salvação, que é a maior promessa. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, a mensagem da salvação. Aí depois Jesus disse: os sinais seguirão. Mas os sinais vinham depois da pregação do evangelho. O evangelho precisa ser pregado, porque é a maior promessa de Deus para a salvação do homem. Vamos para o tópico primeiro, a promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números, capítulo 21, do versículo 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse a serpente de bronze do deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Lá em João 3, 14 e 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa, aqui está a resposta da primeira pergunta, viu? Esta preciosa promessa traz duas realidades. A de que quem crer não será condenado. E a segunda, a de quem não crê já está condenado, conforme João capítulo 3, versículo 18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho. Amém? Veja, meus irmãos, eu já falava para uma irmã, ela tem quase 90 anos. Eu perguntei assim: quantos anos você tem? Ela falou 85. Aí eu estava falando para ela: a senhora já viveu 85 anos. A sua mãe viveu quantos anos? Ela disse: uns 90. Está vendo? A sua mãe viveu 90 anos e partiu. A senhora já está com 85. A senhora tem que ficar firme com Jesus, porque senão todos esses 85 anos que a senhora deu vai ser perdido. A senhora vai seguir o caminho da sua mãe e aí vai morrer, mas lá do outro lado, a senhora precisa ter certeza que vai se encontrar com Jesus, porque lá vai ser para sempre. Então o homem, o ser humano, irmão, ele precisa ter cuidado com a sua salvação. Existe uma doutrina por aí, eu não vou entrar no mérito da questão, nem apontar nem ver, mas existe uma doutrina por aí que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Em que se coloca como base bíblica para a salvação do homem a predestinação, que diz assim: se você tiver de ser salvo, será salvo. Se você tiver de ser condenado, você será condenado. Coloca como a responsabilidade da escolha da salvação do homem em Deus. Deus sabe quem vai para o céu e Deus sabe quem vai para o inferno. É verdade? É. Porque Deus vê o futuro, mas Deus sabe a escolha que o homem faz. A salvação depende de mim e depende de você, depende de nós. É a escolha do homem. Porque, irmão, deixa eu dizer para vocês: se eu acreditasse na doutrina calvinista da predestinação, eu não ia me esforçar para ser crente. Porque eu não sei se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Eu poderia estar perdendo meu tempo aqui e no final eu ia para o inferno.
E como seria? Como eu atenderia o convite de Jesus e dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, e aprendei de mim, tome o meu fardo suave. Quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para que esse esforço todinho, se no final seria salvo. Então, é um tanto duvidoso nós se firmarmos numa doutrina assim, porque nós fica naquela incerteza: quem é que vai ser salvo, quem é que vai ser condenado. Bem, a Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus. Aí eu completo com aquele versículo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a bênção da salvação, uma maravilhosa bênção, é dada para todos. Aqui o autor diz que foi aqui na leitura bíblica em classe, foi usada a tipologia que Jesus seria levantado na cruz, quando a Bíblia diz que apareceu serpentes ardentes, serpentes que mordiam as pessoas no deserto do arraial. E aí as pessoas estavam morrendo, e aí clamaram a Deus, clamaram a Moisés, para que Moisés apresentasse uma solução, uma cura para o povo. Aí Deus disse assim: faça uma serpente de metal, coloque uma haste, uma vara bem alta. Todo aquele que tiver sido mordido e olhar para aquela serpente ficará curado. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Se aparecia uma serpente, veja só, as serpentes continuaram. E as pessoas continuaram sendo mordidas. Mas todo aquele que olhava para a serpente ficava curado da mordida da serpente. Isso aí, irmãos, era apontando para Jesus. Que quando Jesus morresse na cruz, seria suspendido, e todo aquele que olhasse para Jesus como Salvador ficaria livre da maldição do pecado. Mas aí a gente percebe, a gente vê que a natureza do homem às vezes parte tanto da idolatria, irmãos, que a Bíblia diz que esta serpente que Moisés levantou no deserto, para aquele momento, eles não sabiam ainda, não conheciam ainda as profecias ainda totalmente, porque nós temos a Bíblia hoje, nós sabemos, mas eles não tinham. E aí nós sabíamos que apontava para Jesus. Olha o que é que o povo fez. O pessoal pegaram aquela serpente de metal, que era para curar ele daquela doença. Colocaram o nome dela de Neustã. Estavam adorando a serpente de metal. Veja, era uma simbologia, apontava para o futuro, apontava para o sacrifício de Cristo no futuro. Mas as pessoas estavam querendo adorar aquela cobra, adoravam aquela cobra de metal e colocaram o nome dela de Deus e adoravam. Aí a Bíblia diz que Deus mandou que fosse despedaçada e destruída. Veja, mas aqui nós vemos que foi Deus que providenciou. O povo estava sendo mordido, o povo estava morrendo pela mordida das serpentes. E aí foi Deus, olha, não foi ideia do povo, não foi ideia de Moisés, foi Deus que disse: coloque a serpente, todo aquele que olhar ficará curado da mordida. Então veja que foi Deus que providenciou. A iniciativa foi de Deus. Nós aprendemos aqui em João capítulo 3, versículo 16, a leitura que nós começamos, que Deus amou o mundo e Ele enviou Jesus. Veja, Deus amou, Deus providenciou e Deus enviou. Eu estava pensando esses dias em casa, hoje eu também pensei sobre isso, que a salvação é uma promessa que todo crente recebe, e nós vamos aprender daqui a pouco sobre isso, que é preciso zelar e manter essa promessa. Tem pessoas que pensam que aceitar Jesus, levantar a mão, é o suficiente. Eu falando para a irmãzinha hoje, dizendo que ela tinha 85 anos, mas ela quer que ela permanecesse ainda. Talvez ela ainda viva 2, 3, 4, 5, 10 anos, não sei. Mas ela precisa perseverar até o
fim. Pastor Zé Maria já tem 50 e tantos, 52 anos de crente, mas precisa perseverar até o fim. O meu pai morreu novo, meu pai morreu com 44 anos, mais novo do que eu, mas foi crente até o fim. Aí eu estava pensando, irmão, olha, você tem que perseverar. Quando meu pai morreu, eu fiquei criança com 7 anos de idade. E eu não tinha um exemplo para me ajudar, um pai para me guiar. Então eu comecei a observar os irmãos que estavam ao meu redor. Na época era o pastor Jocelyn Fernando, depois o pastor Manuel Fortunato e um pouquinho de nada do pastor Manuel Bezerra. Depois a gente se mudou para o sítio e perdemos o contato. Mas aí essas pessoas me ajudaram muito. Quando eu era criança, a minha mãe não me levava para a igreja. Ela desistiu de ser crente e foi viver no mundo. E aí, o que é que eu fazia? Eu sabia, o meu pai pregava, eu vi o meu primeiro pastor foi José Maria também. O pastor José Maria de Itaperuá, ele pregava dizendo que Jesus salva, que a gente tinha que perseverar e tinha que ir até o fim. O que é que eu fazia? Eu ia para a igreja sozinho, pequeno, 8, 10 anos de idade. Sabe quem me ajudou muito? O pastor Tapetim, que hoje é o pastor Francisco Chaves, ele tinha uma Kombi, ele não tinha, ele dirigia uma Kombi de pão, ele entregava pão, né, quando era diário. E aí eu pegava e entrava na Kombi, mas os filhos dele achavam era bom, que a Kombi era um cheiro bom, e todo culto eu pedia a ele para ele me levar, e ele me levava junto com os filhos dele, um monte de menino dentro de uma Kombi de pão, e a gente ia para a igreja. Por quê? Eu aprendi desde criança que a salvação é uma promessa, mas a gente tem que lutar para manter ela, ficar firme, não desistir, não sair do caminho que é Jesus. Vamos para o 2, a obra da salvação, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação vem do grego sotéria. Traz o sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão, conforme está lá em Filipenses 1,19, livramento do dilúvio, como aconteceu com Noé, Hebreus 11,7. Desta maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Atos capítulo 4, versículo 12 e Romanos 6, 4 ao 11. Veja só. A palavra salvação vem do grego sotéria, da onde vem soteriologia, que é o estudo teológico sobre a salvação. A palavra salvo no grego quer dizer sozo, e a palavra sozo dá o sentido de livramento, salvação do pecado e as suas consequências. A Bíblia diz que pelo pecado veio a morte. Então, quando o homem aceita Jesus, ele é salvo e livre da morte eterna. Veja, a obra de salvação, ela desfaz a obra do pecado. João capítulo 10 e 10, e Jesus disse assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse: mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, se o pecado condena, Jesus salva. Se o pecado destrói, Jesus constrói. Se Satanás e o pecado mata, a Bíblia diz que Jesus dá vida e vida com abundância. Veja, então a obra da salvação, ela implica não somente a transformação interna do homem,
mas também reflete no seu exterior. Vou dar um exemplo aqui. O camarada, ele é viciado, alcoólatra. Vou dar um exemplo bem pertinho. O meu sogro, o pai de Valdo, é alcoólatra. Ele só saía para trabalhar se tomasse um copão, porque senão passava um dia tremendo, não conseguia. Então o café da manhã dele era um gole. Aí aceitou Jesus. Deixou a cachaça, deixou o vício e viveu um montão de anos ainda na igreja. Mas se ele não tivesse aceitado Jesus e deixado o vício, ele teria morrido novo. Teria morrido jovem ainda. Veja, a salvação, ela reflete também, livra também o homem da consequência do pecado. Bom, eu estou aqui, veja, eu estou aqui na igreja. Se eu estivesse lá num bar, num forró, numa farra, eu estava mais sujeito a morrer do que aqui. Até nisso, o crente é salvo, é liberto, é protegido. Aqui o ambiente é de paz, o ambiente é de tranquilidade. Até nisso, o salvo, ele é beneficiado. Por exemplo, o salvo que aceita Jesus, ele abandona o vício do cigarro. Os pulmões dele vai durar mais. Não vai ser contaminado pela nicotina e ele vai viver mais. Até nisso, a salvação em Cristo beneficia o homem, porque quando o homem aceita Jesus e entrega a sua vida a Jesus, ele é liberto dos vícios. E aí a saúde dele melhora. Até o casamento dele é abençoado. Camarada, quando tem temor de Deus, não respeita a mulher e bate nos filhos, é uma violência terrível. Aí ele aceita Jesus, agora ele respeita a mulher, ele cumpre as suas obrigações, ele trata bem os filhos. Por quê? A vida dele foi transformada por dentro e esta salvação refletiu para o lado de fora as consequências dos vícios, as consequências do pecado, da prostituição, do adultério, acabou não fazendo parte da vida dele. Vamos mais para frente agora, meus irmãos. O Salvador, o 3:1, a obra de salvação. A resposta do 2 está logo aqui no começo. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus, como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, soter, que quer dizer Salvador, libertador, preservador e conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João 3:16 e 17 nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Amém? Veja, meus irmãos. Aleluia. Eu vejo às vezes as pessoas falando de um evangelho, aqueles evangelhos light, que diz que Deus só quer o coração. Deixa eu perguntar para vocês, os irmãos aqui que tem carro, que sabe dirigir. Você acha que um carro, eles funcionam só com o motor? Não. Precisa das rodas, precisa do combustível, precisa do motorista, precisa de tudo. Um automóvel é um complemento, é um engrenhar, um montão de peças e equipamentos que para funcionar precisa de tudo. O ser humano também, ele é dotado de espírito, alma e corpo. Se Jesus tem o coração, que é o motor, que é o controle do ser humano, ele tem o resto também. Se Jesus está no coração do homem, que é o comando de tudo, vamos dizer, eu sou motorista, aí eu estou no volante. O carro pode ter a potência que for, mas ele só anda o tanto que eu quiser. É o que dou a pisada, é o que dou a acelerada.
E se o motor perdeu o controle, eu meto a embreagem e ele fica rodando sozinho, o carro não sai do lugar. Porque eu estou no controle. Quando o homem entrega a sua vida a Jesus, Jesus está no controle. Esse negócio de dizer assim, ele só quer o coração e eu fazer tudo o que eu quero. Leva a minha vida libertinadamente, fazendo todas as paixões do mundo, seguindo as vontades da carne do mundo. Meu coração, Jesus não está no controle. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, Ele é o Preservador, Ele é o Conservador e ainda mais, Ele é o Senhor. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Ele como Salvador e Senhor da nossa vida. Aí tem pessoas que só querem aceitar Jesus 50%, que é só a parte do Salvador. Para Ele abençoar a minha vida, para Ele abençoar o meu casamento, para Ele abençoar o meu trabalho, para Ele me proteger por onde eu andar. Mas Ele abençoa a tua vida, mas Ele é o teu Senhor. Ele abençoa o teu trabalho, mas Ele é teu Senhor. Você vai para onde quiser, mas tem que ser na vontade dEle, porque Ele é o teu Senhor. Então, veja, tem que crer e permanecer em Jesus. Eu estava vendo um testemunho, vou dizer nem testemunho, foi um testemunho. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã que se converteu. E ela andou aí pelas redes sociais, andou pelas igrejas pregando. Não é daqui não, da região de São Paulo. E estava pregando aí nas igrejas, gente que Jesus tinha transformado, que Jesus tinha salvado. Aí quando foi esses dias, abandonou a igreja, abriu um site pornográfico e está vendendo pornografia na internet. Aí disse que não quer saber mais de igreja, que igreja é machista, porque Deus é homem, e ela não acredita, ela disse que não acredita mais que Deus é homem, Deus pode ser mulher também. Por que Deus é Deus? Deus pode ser uma mulher. Por que Deus é pai? Deus também pode ser uma mãe. Aí mandou cortar a língua no meio igual uma cobra, viu a língua assim, uma cobra, mandou tirar as costelas de baixo, porque disse que esse negócio que Deus fez vão dar costela de Adão, eu não aceito não, você parta a costela de Adão não. Aí mandou tirar as costelas. Eu digo, essa aí entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela. Porque quando o homem aceita, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, permanece nele, aí está a diferença. Levantar a mão é fácil. O difícil é manter com ela erguida, levantada, permanecendo na palavra e obedecendo a palavra de Deus. Amém? Vamos para o tópico 2. A natureza da promessa da salvação. Aqui não, irmão, aqui não vamos nos aprofundar muito, porque não é a questão da justificação, regeneração, e aí tem uns termos bem difíceis que a gente, vamos usar essa linguagem simples aqui que o autor usa. A natureza da promessa da salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. A número 1 é justificação, a 2 é regeneração e a 3 santificação. Vamos para a número 1. A justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declarado absolvido. Aqui está a resposta do 3. É um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como não se houvesse praticado transgressão alguma. Desta forma, fomos justificados e por isso
temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Um dos irmãos leu para mim, Colossenses 2:14. Veja, 3 aspectos da salvação. Primeira coisa, Deus declara o homem justo. Vamos entender, irmãos, esse aspecto do lado divino e também do lado humano. Por exemplo, quando a gente aceita Jesus, uma coisa que eu aconselho, eu não digo faço, nem digo que está certo, nem que está errado. Quando a gente aceita Jesus, a gente deixa o passado para trás. Somos novas criaturas. O apóstolo Paulo diz que até falar nisso é torpe. Quer dizer, sem necessidade, desconfortável. Aquilo que a gente fazia ficou no passado. Se eu disser assim, ó, eu era um pecador e Jesus me transformou, eu era um miserável pecador, Jesus me salvou, a mensagem está no bom tom. Eu conheci um pregador, ele era de São Paulo. Ele foi dar o testemunho dele. Aí começou a dizer que participou do PCC e matou muita gente e que estuprou muita mulher, aquele passado bem sujo, sabe? Aí tinha um pastor lá, um irmão lá, que estava assistindo, ele é juiz, era o juiz. Aí quando chegou, começou, irmão, você está confessando que você é um criminoso, você já pagou pelos seus crimes? Você está dizendo que já matou gente, que já foi do PCC, que já fez isso. Você foi julgado e condenado? Não. Pois cuidado, que eu posso dar ordem de prisão a você agora, investigação contra você. Você é um réu, confesso. Se você quiser pregar, pregue o evangelho. Deixe seu passado para trás. Você se arrependeu, aceitou Jesus, mudou de vida, pronto. Depois, fale aquilo que está conformado com a Bíblia. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu confesso. Então, quando o homem aceita Jesus, ele entrega a Jesus, ele é justificado. A sociedade não tem esse olhar para o homem. Sabe o que as pessoas dizem assim? Depois de velho, depois de ser ruim a vida inteira, agora está dizendo que é crente. Aí, ó, depois que incluou de velho, agora quer ser bonzinho, agora está dizendo que é santo. É o que o mundo vê. Não é assim? Fulano matou, roubou, se prostituiu, fez isso agora está com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que Jesus salva. Esta é a visão que o mundo tem de mim e de você. Olha, deixa eu dizer para você. Eu até estava dizendo outro dia aqui, ó. Eu tenho cuidado, perdoa a expressão, já que nós estamos na escola bíblica, nós estamos aprendendo. Eu tenho cuidado com aquelas pessoas que eu não conheço. Nunca vi, não sei de que igreja é, não conheço o pastor dele, não conheço a procedência dele. Aí chega na igreja, dizendo, eu fiz isso, eu contei, cortei, eu fiz aquilo, eu era isso, eu era aquilo. Eu fico difícil confiar nele. Eu não queria. Já pensou? Eu queria um cabra desse dormindo na minha casa? Não dá certo, não. Porque eu não conheço a vida dele, eu não sei até que ponto ele está liberto. Eu não conheço se ele está vivendo o Evangelho. Por quê? Deus tem a visão dele, mas a sociedade tem a visão dele. Veja, a Bíblia diz que achou aí, Colossenses 2:14. Quando Deus olha para o homem e perdoa ele, ó, o seu passado para Deus não existe. Mas para a sociedade ele ainda existe. Existe. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado para darmos bom exemplo do Evangelho, para que amanhã eu posso pedir perdão ao pastor, eu posso pedir perdão, isso é uma comparação. Eu posso pedir perdão aos irmãos e Deus me perdoar, a igreja aceitar, mas a sociedade, porque é uma visão diferente. Ele é irmão, por favor, 2:14.
E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. Veja, o apóstolo Paulo disse que havia uma cédula que era contra nós. O que é cédula? Era como se fosse uma nota promissória. Havia uma cédula escrita contra nós. A gente era pecador e estava dito lá, na escrita, na cédula, na lei, na ordenança: todo pecador tem que morrer e ser condenado. Aí a Bíblia diz que Deus riscou. Como é que Deus riscou? Jesus morreu por nós, no nosso lugar, pagou o preço. Aí Deus pegou o caderninho dele lá, da justiça dele, e riscou assim, ó: eu vou riscar, porque a conta dele, Jesus já pagou. Então, quando a Bíblia diz que Jesus pegou aquela cédula, pagou e botou lá na cruz. Lá na cruz, ele morrendo, é como as pessoas olhavam para ele e assim, ó: a conta de Alex, Jesus pagou lá na cruz. A conta de Daniel, Jesus pagou lá na cruz. E aí, quando esta conta foi paga, a Bíblia diz que Deus nos declarou justo. Vou dar uma comparação. Você se envolve numa conta e seu nome vai para o SPC. Aí está lá, a sociedade não sabe, mas o banco sabe. Aí você está lá. Aí você vai, paga a conta. Quando paga a conta, o banco tem a obrigação de tirar o seu nome de lá, porque a conta foi paga. Então você não é mais considerado devedor ou inadimplente, porque você pagou. Então não existe mais. Se o banco disser: você está devendo, e você tem um extrato com você, eu mesmo não. Eu estou inocente, eu estou em dias porque eu paguei. Então, da mesma forma, nós somos declarados justos, porque um justo morreu em nosso lugar, perdoando nossos pecados, e aí Deus declara o homem justo. Veja só, vou encerrar. Vamos para o outro, depois você vai contar a Bíblia. Veja, quando Deus olha para você, Deus vê você uma pessoa perdoada. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O irmão deu uma comparação assim: você vai visitar um bebezinho, um pai e uma mãe teve um filho. Aí você vai visitar aquela criancinha. Aí você olha para a criancinha, aí diz assim: eita, já foi muito ruim. Eita, já pegou muito. O passado dessa criança é muito suja. Não! Ela acabou de nascer. Ela não teve ainda, não cometeu nada, não fez nada errado para alguém dizer isso com ela. Por quê? Ela vai começar a vida a partir dali. Então, espiritualmente falando, para Deus é dessa forma: você nasceu de novo. Aquela vida passada, o passado ficou para trás. Por isso que em Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A regeneração, vou só ler aqui, irmão Paulo, já pega o terceiro. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, o que eu falei agora, do novo nascimento no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Esta obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, agora anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. O terceiro aspecto é a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional. Aqui está a resposta da quarta pergunta. Ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo.
esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, ou santificação eterna, por ocasião da transformação do nosso corpo, no advento do arrebatamento da igreja. Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Aleluia. Irmão Bravo, esse então. Pode falar enquanto o irmão Bravo vem. Fala. E Bravo não vai responder agora. Fala. É verdade que o sangue do prostituto atinge até a quinta geração? Não é? O sangue do prostituto atinge até a quinta geração. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração. Mas não tem essa questão do sangue do prostituto, não é qualquer pecado. Não é só o sangue do prostituto. Qualquer pecado Deus pode cobrar. Só da igreja, papai e o Senhor. Amém. Meus irmãos, assim como nós, nosso pastor, também nossos dirigentes, transmitir uma reflexão aqui nesse terceiro ponto da nossa lição, falando sobre promessas, né? As promessas de Deus. E hoje nós estamos com a quinta lição, que nos traz o seguinte tema, ou título: a promessa de salvação. Meus queridos, essa promessa de salvação, ela é antiga, né? Muito antiga, ela vem desde o Jardim do Éden, quando o homem cai, mas a mulher, e Deus dá uma promessa. Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. E Deus diz que porá inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Também dando uma promessa de que da semente da mulher havia de nascer um descendente, ou da semente da mulher nasceria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Amém? Então, meus irmãos, falando sobre salvação, lembramos do profeta Isaías, que foi o profeta messiânico que profetizou acerca do nascimento, ministério, morte e ressurreição do Salvador. E esta promessa atravessou gerações, chegou também ali em Gênesis capítulo 12. Vou ler para os irmãos bem rápido. Ali é outra promessa. Deus estava reforçando o que ele havia dito a Adão e Eva. E ele disse em Gênesis, promessa feita a Abraão, capítulo 12, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Parte B. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui já não é mais só a linhagem de Israel, a sua linhagem, mas sim todas as famílias da terra, incluindo os gentios. Amém, meus irmãos? Que somos nós. Então aqui no terceiro ponto fala a respeito da promessa e perseverança na salvação. Isso é importante, é um ponto mais difícil que tem.
Nosso comentarista escreve aqui no primeiro subponto, que diz assim: a base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre as pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conforme está escrito, Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2, 3, 14. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 9, 10. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isso é possível por causa da obra consumada no Calvário. Amém? Então, meus irmãos, hoje nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. É um corpo formado de uma cabeça, que é Cristo, e de membros interligados uns aos outros, que é a igreja, denominada corpo. Amém? Corpo constituído com a cabeça e membros. E os membros são interligados uns aos outros. É por isso, meus irmãos, que uma igreja forte, Paulo diz que ela cresce com auxílio de todas as juntas e medulas. É isso? Todas as juntas. Ou seja, um membro é ligado ao outro, o outro é ligado ao outro. De sorte que, se estivermos todos unidos, o corpo cresce. Mas, se estiver alguma divisão, alguma desunião, aquela área ali, aquela parte ali daquele corpo, não cresce. Não tem como desenvolver. Por isso que é importante o termo união. E Satanás sabe muito bem disso. Sabe ou não sabe? Então, a única maneira de barrar o crescimento da igreja, entre outras formas, uma delas é cortando a relação, cortando a comunhão. Amém, meus irmãos? Porque a salvação, irmãos, ela é um pacote. É como se fosse um presente de Deus. De fato é. Efésios 2, versículo 8 diz: a salvação é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus. E dentro desse dom, dessa dádiva, desse presente, que Deus salva o ser humano. Aleluia! Através de quem? Como é a salvação? Através da substituição. Quem me substituiu e te substituiu? Foi o Cordeiro de Deus. Nós éramos escravos do pecado, condenados à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, se me falha a mente, diz: pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Quem merecia morrer na cruz? Nós. Mas se Cristo chegou, como João 3,16, Deus deu, não emprestou, não arrendou e nem vendeu. Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, Cristo me salvou, substituindo você. E o segundo passo foi a justificação. Qual é ele? O
O que é que significa isso? É que tudo aquilo que estava escrito contrário a você, todo o seu memorial, como Malaquias fala, que há um memorial diante de Deus, com todas as obras do ser humano. Lá em Apocalipse capítulo 20, mostra que vai ser aberto livros. Certo estudo diz que é 7 livros que vão ser abertos no julgamento do juízo final. E um daqueles livros está realmente, um dos livros julgará as obras do ser humano, mas dos que não estão em Cristo, os que morrerem sem Cristo. Então tudo aquilo que foi contra mim, contra você, quando a gente é justificado, o que é que acontece? Já foi aqui. Paulo comparava, dizia, a cédula que estava contrária, realmente era um documento, como o presbítero falou aqui, muito bem entendido, falando sobre a minha transgressão em forma de dívida, que também era um costume da época em que o devedor, o velhaco, estava devendo, e o dono, o credor, ia lá na porta dele, pela lei, pregava na porta dele e dizia: este homem ou esta mulher me deve tanto. Por isso que Paulo disse, ela arrancou a cédula que estava contra nós e pregou aonde? Por quê? Isso quer dizer o quê? Que a justificação é um meio em que Cristo disse: toda a dívida dele e dela eu pago. Eu estou pagando, ela não deve nada. Por isso que quando Deus olha para o homem, para a mulher justificada, é como se ele não tivesse cometido nenhum delito. Porque é uma coisa justa. O que é uma coisa justa, irmão Paulo? Imagina um parafuso e uma porta. Não, eles têm uns milímetros já ali estabelecidos, pré-estabelecidos. Então, quando o parafuso vai enroscar na peça, não tem um meio milímetro de folga. É uma coisa justa. O que é uma coisa justa, irmão Paulo? Sem folga. Entendeu o que é agora a coisa justa? O que é justificado é que não tem folga, não tem brecha, não tem espaço. E depois, meus irmãos, vem a regeneração, né? Que é outro processo da salvação. Substituição, justificação, regeneração, que é o processo que o Espírito Santo é quem faz. João capítulo 16, versículo 7 por diante. Tito capítulo 3, versículo 5 por diante. Diz isso, que a regeneração é feita pelo Espírito Santo no homem, provocando um novo nascimento, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem aceita Jesus Cristo, o seu espírito que estava morto, inativo, ele é regenerado, ele é vivificado e passa a ter comunhão com Deus. Aleluia. E essa regeneração é tão importante, meus irmãos, que provoca um novo nascimento. É como se tudo o que ele tem feito, todo o procedimento mal, toda aquela pessoa velha morresse naquele instante. E naquele momento nasceu uma nova criatura. Como Jesus disse, vos necessário é nascer de novo, Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3 e João capítulo 3, versículo 5. Que tem que nascer de novo. E o novo nascimento é tão aparente na vida do
do crente que ele diz assim, rapaz, eu estou diferente. Aleluia. A igreja, ele se vê diferente, a igreja vê a diferença e o mundo vê também a diferença. Embora, como disse o presbítero, que o mundo não aceita certas práticas e certas pessoas que fizeram grandes delitos, para o mundo a pessoa está atual, é aquela mesma pessoa velha. Só que, é isso que eu digo, nós temos que entender isso, que o mundo tem esse julgamento e fica para sempre. Ele não lhe vê transformado. Realmente é a verdade. Mas não tem remédio de provar para a sociedade que eu sou uma nova criatura. A única forma que eu encontro é se você gradativamente mostre, peça graça a Deus, peça misericórdia e nunca vacile novamente. Como Jesus disse à mulher, em João capítulo 8. Vá em paz e não. Se ela pecar, a sociedade crê mais, tem mais não. Jesus deu uma chance, perdoou seus pecados, salvou ela da morte naquele dia, porque segundo a lei, as tais e os tais seriam apedrejados. Lá a sentença era a morte dele. Amém, meus irmãos? E santificação é um processo em que o crente é instantâneo. Santificação instantânea, podemos dizer assim, é aquela que você, quando aceita Jesus, você foi separado e consagrado unicamente para servir a Cristo. E a santificação, ela também é gradativa, diariamente, diuturnamente. Você vai aprendendo a palavra de Deus, e a santificação você vai aprendendo o que é pecado, então eu vou deixando. O que é para obedecer, eu vou obedecendo. Porque, meus irmãos, a salvação engloba esses 3 aspectos. Aliás, esses 4. Substituição, justificação, regeneração e santificação. Eu peguei esse gancho que eu perdi para entrar no 3. Porque não tem como entrar no 3 se não falar disso. Amém? Não tinha mais para que falar. Estava bem explicado. Mas eu não tinha como entrar no 3 sem essa introdução. Então a base da promessa da salvação é Cristo. Como eu disse, que o candidato ele se faz salvo através de Cristo e passa a habitar dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Amém? Aleluia. Mas esta salvação é incondicional, irmãos? Ou ela é condicional? Quem sabe responder? Tem certeza? Na terra. Ela é condicional. Na terra. Ela não pode ser incondicional. Por que, irmão Braulio? Porque condicional é porque ela envolve condições. Se você, Jesus disse o que em Mateus capítulo 24, versículo. Vem aí, por favor. Vamos ver o que é que Jesus disse. Se a salvação é condicional ou não. Mateus capítulo 24. Verso 13. Amém? Como é que diz, irmãos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E a salvação, como disse Paulo, em parte conhecemos e em parte veremos o que? Face a face. A salvação, ela se completa, salvo plenamente, quando a gente chega no céu. Ali não perde mais. Mas aqui eu e você corremos o risco de perdê-la. E irmão Braulio,
Por qual meio ou modo? Apostasia individual. Vamos ler aqui. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional. Pois as pessoas podem o quê? Resisti-la. Ou seja, tem pessoas que querem e outras desprezam. A certeza é isso. Quantas habitantes tem em Brejinho? 1.700. Quantos crentes tem em Brejinho? Será que juntando todas as igrejas evangélicas tem 1.000 crentes aqui? Tem não. Então está aí, irmãos, que o povo pode resistir à salvação, sim ou não? Então ela não é incondicional. Pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a recebem experimentam o amor e o perdão de Deus. Podem também o quê? Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, que se chama apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. Isso denominamos apostasia que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Atos 14, 21 e 22, 1 Timóteo 6 e 10, 12, Hebreus 2, versículo de 1 a 3. Então, irmãos, tem essa apostasia individual, apostasia doutrinária, apostasia moral. Então, quando a pessoa resiste, passa por todos esses processos. É por isso que temos que segurar a salvação e dizer: a salvação, ela é sim condicional. Eu tenho que cumprir a minha obrigação como cristão, conservar minha fé, conservar-me santo, conservar-me obediente à palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que uma pessoa, qualquer dirigente, está aqui meu pastor, mas com todo respeito eu vou dizer: quando você vê um dirigente de uma congregação que ajuda o pastor, ou uma ação pastoral, que deixa o povo bem à vontade, ele não lhe ama não. Ama não, irmãos. Começa a torcer a palavra, deixar o povo muito à vontade. Isso, Deus só quer o coração, como foi dito aqui dessa vez. Deixa o povo à vontade, então fica aquele amigão. Aí o irmão vem confessar o pecado, aí diz: não precisa de disciplina não, irmão. Aí cobre o pecado, não disciplina. E tantas outras práticas. Não é seu amigo. Amigo e servo verdadeiro é aquele que prega a palavra de Deus. Porque Paulo disse a Timóteo: prega em tempo e fora de tempo. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, da doutrina, porque fazendo isso, Timóteo, que salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Quantos podem dar uma glória para Jesus? Eu falei algo que não está na palavra, irmãos. Apesar de estar gravando, eu falei algo que está na palavra. Tem cuidado de ti mesmo. Então eu tenho que me examinar se eu estou direitinho. Como Paulo também disse a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro, para nós terminar, a promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza de que
aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, conforme Filipenses 1:23, mas também esse mesmo versículo por diante diz que se fosse para ele viver, se fosse para a edificação da igreja, se fosse para avanço do evangelho, ele ficaria por amor aos irmãos e à obra do Senhor. Mas ele próprio, ele dizia, eu não sei o que é melhor, se é morrer, né? Se é estar com Cristo, que é muito melhor. Porque, irmãos, o crente, como já disse o pastor Zé Maria aqui várias vezes, o crente que é salvo de verdade, tem 100% de convicção da salvação, ele não tem medo da morte. A morte para ele não é o fim. A morte para ele é uma passagem, é um canal que o leva ao trono de Deus. Os primeiros cristãos, irmãos, eles não queriam livramento de morte. Se alguém jogasse ele às feras, os leões, eles diziam, oxe, é hoje mesmo que eu vou me encontrar com meu Senhor. Algum testemunho, algum dos irmãos viram algum testemunho sobre a história da igreja? Se alguém viu, alguns pregadores, principalmente nos dias da reforma, foi comemorado mais de 500 anos de reforma protestante. E dizem que existia um dos pais da igreja chamado Policarpo, que alguém interrogou e disse assim, ou tu nega Cristo ou a gente põe fogo. Aí ele estava amarrado num tronco com gravetos e todo melado de azeite. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Coloque fogo aí rápido, porque eu quero me encontrar com meu Senhor. Joaquim, dizia São Joaquim, mas não é. Atirou aos leões. Ao invés de ele correr, se refugiasse das feras, ele foi para cima e disse, venham logo, me despedaçar, venham. João Rus, que foi morto na praça de São Pedro, quando interrogaram ele, disseram, você vai morrer, João? Disse, vou. Hoje vocês estão matando um pato, mas daqui a 100 anos vocês não podem matar o cisne que vai nascer. Era Martinho Lutero. E disse que ele morreu queimado também, mas morreu louvando a Deus. Em outra tradução diz, ele morreu falando em línguas estranhas. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês, vou finalizar aqui. Eu quero dizer, um crente salvo e santo, que conserva a palavra, não tem coisa mais linda do mundo. A Bíblia diz que preciosa ao Senhor a morte dos santos. E João Rus estava ali morrendo, mas cheio do Espírito Santo. Estevão morreu, mas foi cheio do Espírito Santo na hora. Eu creio, meus irmãos, que os mártires da Bíblia e os mártires depois da Bíblia, eles quando iam morrer, aleluia, eu creio que Deus enchia eles do Espírito Santo para eles não sentirem a dor 100% da morte. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e quero dizer para os irmãos, salvação é condicional. Vamos, cada um de nós, estarmos em alerta. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Amém, amada igreja. Agradecido ao Senhor, né? Por estar diante desta lição maravilhosa nesta noite, falando sobre a salvação, né? A promessa da salvação, que é maravilhosa, e diante dos ensinos maravilhosos explicados nesta noite diante da lição, eu só levo a conclusão em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim:
A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira pergunta. Quais são as duas realidades que se apresentam na promessa de salvação? Essa preciosa promessa traz duas realidades. A de que quem crê não será condenado, a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Amém. Segunda pergunta. Qual é a base da obra de salvação? A obra da salvação tem como base entregar o Filho de Deus, aquele a quem ele pagou o preço do pecado. Aleluia. Amém. Terceira pergunta. Na justificação, como o pecador é visto por Deus? Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Amém. Quarta pergunta. Quais os dois tipos de santificação, conforme nos ensina a lição? Santificação profissional e santificação progressiva. Amém. Quinta pergunta. Cite textos bíblicos que apresentam a possibilidade da apostasia individual na vida de um salvo. Atos 14, 21, 22, 1 Timóteo 6 e 10, e Hebreus 2 e 3. Amém. Convida a igreja para ficar em pé. Glória a Deus. E digam comigo textuário. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Minhas palavras. Creio. Vou repetir. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Amém. Nós vamos preparar, quero dizer para a igreja que nós estamos na campanha, né, da evangelização, né? Os irmãos que sentirem desejo de nos ajudar, nós estaremos aqui amanhã a partir de 1h30, né? Para orar, às 2 horas nós saímos para o campo em nome de Jesus, não é mesmo? Não é assim? E a oração final está com o nosso pastor em nome de Jesus.
salva a Maria com a paz do Senhor. Amém. Mas precisam de oração. Eu e a minha casa. Oramos, eterno Deus. Agradecido por mais um trabalho que nós temos. Pai, abençoa cada um que aqui está. Deus continua dando saúde, abençoando a tua família. Pai, agradecido porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a sua igreja e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos salvem os outros com a paz do Senhor. Amém.